Então observem que aquele que experimenta da glória de Deus, ele cai sim. O irmão não pode ficar triste, pode sim. De repente ele está ali experimentando o quão Deus é grandioso. Agora que tem uma coisa, ele não fica caído, porque essa mesma glória que o derrubou, o levanta. Nós vamos, nesse momento, ouvir o que o Senhor Deus tem a nos dizer através de sua palavra. Antes eu quero trazer os irmãos a uma reflexão. Você tem respeito pela glória de Deus? Qual é seu temor diante da glória de Deus? Você sabe o que acontece quando alguém conhece a glória de Deus? Você já desfrutou, já experimentou da glória de Deus? Você ao menos já conheceu um dia a glória de Deus? Ao menos já desejou ela? É importante perguntarmos, questionarmos a nós mesmos a respeito disso, porque o mundo oferece a sua glória, e a glória do mundo geralmente engana até mesmo os cristãos, que procuram se deleitar naquilo que é passageiro, naquilo que é mundano. A glória de Deus, meus irmãos, para ser conhecida, precisa que haja oração. Foi o que nós vimos anteriormente aqui. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quando Salomão terminou o templo, que ele ora ao Senhor, a glória do Senhor desce sobre os holocaustos. A glória do Senhor também passa a ser conhecida pelo crente, à medida que ele se sacrifica pelo Senhor, à medida que ele se entrega pelo Senhor por completo. Foi o que vimos também anteriormente. Depois Salomão ora, mas observe, Salomão não ora de mãos vazias. É aquilo que Tiago diz: de que adianta a tua fé se ela não é acompanhada por obras, por atitudes? De que adianta você passar horas e horas orando se você não faz nada pela glória de Deus, se você não se esforça para fazer aquilo que honra o nome de Deus? Então observe, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Ele não estava de mãos vazias, e a glória do Senhor encheu a casa. No versículo seguinte, que é o que nós vamos meditar esta manhã, diz assim: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então observe que os sacerdotes, aqueles homens que seriam de todos os mais preparados para estarem diante da presença de Deus, eles não podiam entrar na casa do Senhor. E por quê? Porque a glória do Senhor encheu toda a casa do Senhor. Salomão, o filho do rei Davi, recebeu esta honra, esta incumbência de construir o templo do Senhor. Aqui Salomão passa a entender a grandeza da glória de Deus. Mas não somente isso, ele também passa a entender o quanto ele é pequenino. E é importante que os irmãos atentem para isso, por quê? Porque vocês precisam saber a diferença, a distinção entre a glória do mundo e a glória de Deus. A glória do mundo, meus irmãos, pode estar aqui dentro da igreja também. Você pode sair daqui todo arrepiado, dizendo que está todo preenchido de Deus, sendo que foi nada mais, nada menos do que uma astúcia de Satanás para você sair daqui todo se achando. Mas quando a glória de Deus vem, duas coisas acontecem. Você começa a entender o quão Deus é grandioso e o quão você é pequeno, insignificante.
Segunda Crônicas é o texto que estamos lendo, capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os mais íntimos, os mais capacitados, os mais entendidos, eles temeram a glória de Deus. Eles temeram diante da glória de Deus. O que seria de você, meu irmão, minha irmã, sem o temor da glória de Deus? Já imaginou o que seria de você, crente, buscando a presença do Senhor aqui, sem o temor da glória de Deus? Era você fazer o mesmo que os filhos de Arão fizeram, oferecer fogo estranho diante do Senhor, e certamente o Senhor não deixaria isso impune. Observe, quando a glória do Senhor faz-se conhecida ao cristão, ao crente, ele sente um misto de admiração e de temor. Se há só admiração, não é a glória de Deus que você está experimentando. Se há só temor, se há só medo, não é a glória de Deus. Ele precisa vir com esse misto de admiração e temor, para nós vermos o que é que você sente quando experimenta da glória de Deus. Nós vamos ver o que aconteceu com alguns homens de Deus, à medida que eles tiveram essa experiência mais íntima, mais próxima com o Senhor. Êxodo capítulo 3, do 1 ao 6, fala da experiência de Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais: sou eu, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então observe aquele mesmo homem, que quando viu aquela maravilha, quando viu aquela teofania, quando viu que Deus estava se apresentando daquela forma, disse: eu preciso ver de perto essa maravilha. Então ele ficou profundamente admirado com a glória de Deus ali diante dele. Mas ao mesmo tempo, quando ele percebe diante de quem está, ele esconde o rosto, temendo olhar para Deus. Então, quando você experimenta da glória de Deus, você tem um misto de admiração e de temor. Outra coisa, há um misto também de grandeza e pequenez. É óbvio, a consciência da grandeza de Deus e a consciência do quão você é pequeno. Foi assim com Isaías, capítulo 6 do livro de Isaías, do 1 ao 7.
relata essa experiência também deste homem de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então observe que quando Isaías tem esse contato com a glória de Deus, ele começa a ver o quão grandioso é Deus, mas ele também olha para si e diz: o quão miserável que eu sou. Enquanto você não entender a grandeza de Deus, você não vai entender o quanto você é sujo, o quanto você é pecaminoso, o quanto você é pequeno. Mas à medida que você reconhece isso, que tem esse contato com a glória de Deus, Deus, Ele te purifica. Isso nós veremos a seguir. Mas a experiência de Pedro também, quando ele viu ali a glória de Cristo em seu poder, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do 8 ao 11. Mas o versículo 8 que diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Mas observe, quando ele entendeu quem era Jesus, ele já tinha tido contato com Jesus, mas ele não tinha experimentado da glória de Cristo. Quando ele experimenta aqui, ele diz: Senhor, não podes ficar perto de um pecador como eu, retire-se daqui urgente, não fique aqui, Senhor. Eu não sou digno da tua majestade e da tua glória. Enquanto você não se sentir um inútil, você não conheceu ainda a grandeza de Deus. Há um misto também de fraqueza e força, que é aonde eu quero que os irmãos entendam aqui. Olha, existe uma tristeza segundo o mundo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios. E uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo conduz para a morte, mas a tristeza segundo Deus conduz para a vida. E quando é que você vai entender que a sua tristeza, ela vem de Deus ou vem do mundo? Meus amados, aqui está a resposta. Quando você experimenta da glória de Deus, você fica triste. Você fica mal, você cai, porque você começa a perceber o quão indigno você é de um Deus tão glorioso, de um Deus tão majestoso. E aí você se sente tão mal, tão inútil, que você diz: Senhor, eu não sou digno de estar vivo, eu não sou digno de estar diante de tua presença. Mas depois vem a força. Observe Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o esplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava:
O capítulo 2, 1 e 2 diz: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então observe, aquele mesmo que caiu com o rosto no chão, de tão indigno que se sentiu, como se estivera morto, foi o mesmo que foi posto em pé para agir, para fazer. Então, eis a diferença da tristeza segundo o mundo. Porque a tristeza segundo o mundo te derruba e você não consegue levantar. Ela te põe para baixo e você não consegue mais reagir. Você se entrega completamente à sua depressão, à sua angústia. Mas a tristeza segundo Deus, ela te derruba para depois te levantar de uma forma verdadeira, de uma forma eficiente. Eu acho curioso, porque algumas pessoas dizem que já viram Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo não aparece mais. Ele disse que viria segunda vez, sim, todo olho veria. Mas, enquanto ele estava instruindo os seus apóstolos, ele apareceu algumas vezes. E sempre que ele aparecia, a reação era dos apóstolos caírem temerosos. Mas observe que essas pessoas que disseram que tinham experiência com Cristo, parece que viram e simplesmente não sentiram nenhum impacto com isso. Lembro até da história de um pentecostal que estava contando para um amigo meu a respeito de uma experiência que ele teve. Ele sendo pastor, ele disse: olha, eu estava fazendo a barba no banheiro, de repente quando eu olhei do lado, Jesus Cristo apareceu para mim. E a pessoa disse: ixi, e aconteceu o que contigo? Ele disse: nada, eu fiquei conversando com ele e continuei fazendo a barba. Aonde tem um tipo de experiência dessa na Bíblia? Cadê o temor? Se de fato isso acontecesse, era para este homem cair como morto no chão. Observe Daniel, o livro de Daniel, capítulo 8, do 15 ao 19. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Eis a experiência verdadeira de alguém que tem um contato com a glória de Deus. Aqui também nós podemos ver João, quando teve a experiência de ver o Senhor Jesus Cristo em sua glória. Apocalipse capítulo 1, do 12 ao 20, diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, sou eu o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mas observe que as experiências são sempre estas: caem como morto, vendo o quão indignos são da presença de Deus. Mas depois Deus diz: olha, levanta-te, afinal de contas, eu não ia mostrar a minha glória para você à toa. E aí, eles são levantados. Em outra ocasião, nós vamos ver por que essas experiências aconteciam. E quando elas acontecem hoje, não com a aparição de Cristo, mas com você sentindo a presença dele, sentindo o envolvimento dele, o que é que ele quer com isso de você. Mas observe, uma das coisas que acontece também, outra coisa que acontece também, quando você experimenta da glória de Deus, é que ela freia o mal na tua vida. Lembram o que nós lemos em Provérbios? O temor de Deus segura o mal. O temor de Deus freia o teu mal. É isso que acontece quando a glória de Deus vem, você teme ao Senhor. E aquilo que você vinha fazendo de perverso, de pecaminoso, você não faz mais. Porque você experimentou da glória dele, você teve o temor dele, e você não quer mais deixar aquela relação. Você amou tanto aquele momento, e você temeu tanto estar naquele momento, que você para com o costume pecaminoso que você vinha tendo. Observe o que aconteceu com Paulo. Atos capítulo 22, do 3 ao 9. Paulo contando o quão grande ele era diante dos homens, a glória do mundo que ele experimentava. Ou seja, ele tinha um currículo de dar inveja a qualquer judeu. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. Ou seja, Paulo, ele tinha a sua vida de pecado, a sua vida de ataque ao povo de Deus, mas ele não entendia que aquilo dali era lutar contra o próprio Senhor, Yahvé. E aí ele diz: persegui esse caminho até a morte. Depois ele diz: prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, e de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Desses recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estavam, para serem punidos. Então, aqui era a vida de Paulo. Paulo tinha o caminho dele, e era um caminho até a morte. Ele estava disposto a morrer para tentar aniquilar o nome do cristianismo da terra. Ou seja, Paulo, sem perceber, corria atrás do pecado. Como o Evanicleis orou aqui: Senhor, perdoa-nos, porque o pecado sempre nos busca, sempre está correndo atrás de nós, e muitas vezes nos alcança. Mas pior ainda, Senhor, muitas vezes nós que corremos, nós que buscamos o pecado. Aqui era a vida de Paulo. Mas isso cessa, meus irmãos, sabe quando? Quando há um encontro com o brilho da glória de Deus. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Mas ele caiu por terra. E daí para frente os irmãos sabem o que foi a vida de Paulo. Mudou completamente de direção. Aquele que procurava matar quem seguia a Cristo, agora estava sendo caçado para ser morto, porque ele seguia a Cristo. Eis o que acontece com quem experimenta da glória de Deus. Se ele segue por um caminho que desonra a Deus, que é contrário àqueles a quem Deus ama, se ele andava ferindo os irmãos, se ele andava tendo ódio dos irmãos, se ele andava dando prejuízo aos irmãos, agora mais não. Agora ele muda completamente de direção, porque a glória de Deus na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, freia o mal. Veja se não é assim. Observe agora o que é que Deus faz, e a experiência nunca é igual. Quando Deus ele tem aquela intimidade com alguém, essa pessoa desfruta de sua glória. Mas já outras, ainda que presenciem, não têm a mesma reação. Daniel capítulo 10, do 7 ao 11, diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. É assim, meus irmãos. Nem todo mundo que está na igreja ama a glória de Deus. Nem todo mundo que está na igreja busca a glória de Deus. E quando a igreja começa a experimentar da glória de Deus, o que acontece é: o povo se sente indigno. O que vem sobre a igreja é humilhação, para que a igreja entenda que de fato ela não é nada sem Deus. E isso incomoda as pessoas que não têm de fato o Espírito. As pessoas começam a se aborrecer, e as pessoas começam a sair da igreja. Mas aqueles que de fato desfrutam dessa glória, eles se alegram em saberem que não são nada. E se alegram em saberem que Deus é majestoso em sua glória. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento à palavra que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo, mas se pôs em pé. Então observem que aquele que experimenta da glória de Deus, ele cai sim. O irmão não pode ficar triste, pode sim. De repente ele está ali experimentando o quão Deus é grandioso. Agora que tem uma coisa, ele não fica caído, porque essa mesma glória que o derrubou, o levanta, para que ele cumpra aquilo para que foi chamado por Deus. E para finalizar, meus irmãos, eu quero falar da glória de Deus para juízo contra os ímpios. Essa mesma glória que faz tudo isso com você, que te ergue, que te faz viver feliz diante de Deus, é a que vai fazer os ímpios tremerem de pavor. Observe o que é que diz aqui em Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinzas, a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento, deixa
deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Isso não é para os cristãos, isso não é para os crentes. Isso que acontecerá com os ímpios não vai atingir aos crentes. Esse temor não. Pelo contrário, será dia de alegria e regozijo para os crentes, que eles estão vendo que ali vai ser o encontro deles com o Senhor. Mas a ira do Cordeiro será sobre os ímpios, e a glória do Cordeiro fará com que eles peçam para que os montes caiam sobre eles, para escondê-los da face e da ira do Cordeiro. Então, meus irmãos, lembrem-se disso. A glória de Deus é para o temor do povo. Conheça a glória de Deus e tema. E você vai sentir um misto de admiração e de temor. É isso que você vai sentir quando você começar a enxergar a beleza que há em Deus, a grandeza de Deus. Você vai admirar e temer. Você sentirá um misto também de grandeza, da grandeza de Deus e de sua pequenez. Um misto também de fraqueza e de força, porque aquele que vai te abater por causa dos teus pecados, para te livrar da condenação eterna, é o mesmo que irá te reerguer para você ser forte nele. Para você ser forte nele. E como disse o apóstolo Paulo, ora, isso que está acontecendo é para que eu seja forte em Cristo. Então agora eu sinto prazer nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas tristezas, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Percebem que o apóstolo Paulo estava agora envolvido com a glória de Deus, e ele disse: olha, o que vier sobre mim para me fazer forte em Cristo, eu aceito com alegria. Pode ser o que for. É para me reerguer, é para me dar força em Cristo, eu quero. É sendo fraco que eu serei forte em Cristo. Me faz fraco, Senhor. E a glória de Deus freia o mal. Então, ame a glória de Deus, porque é ela que vai te afastar do mal, vai te afastar do pecado. E lembre-se que nem todos têm a mesma experiência. Uns ouvem e não estão nem aí. Outros ouvem e dizem: Senhor, é isso que eu quero. É por isso que eu vou viver. E é isso que eu vou buscar. Não só com oração, mas com todo o meu ser. Estes sim vão ter uma experiência grandiosa com Cristo. E por último, não esqueçam que a glória de Deus também servirá de juízo contra os ímpios. Então, por amor a Cristo, por amor aos eleitos, preguem o Evangelho, vivam essa glória, anunciem para que outros desfrutem dela também, como vocês têm desfrutado. Que Deus abençoe a todos, irmãos.